Oi galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre os betas. E era um vídeo que eu já queria trazer faz um tempinho. Tipo, eu gosto muito de questão de variedade de animais, questão de raças, enfim. E eu vou falar aqui sobre as variedades de beta, e no caso eu vou falar sobre os betas Splendor e Splendor, porque beta é o gênero, existe mais de 60 espécies de betas. Já não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso galera! Então galera, voltando ao vídeo, eu vou trazer uma introdução básica aqui sobre o beta, no caso o beta Splendor, como eu já disse. Existem várias espécies, eu vou falar sobre o beta Splendor, só para reforçar. Primeira coisa sobre o beta é que ele é originário do sudeste asiático, no caso a Indochina, e eles são encontrados em pequenas poças d'água ou plantações de arroz que tem aqueles córregozinhos no meio, né? Enfim, eles são de locais com pouco oxigênio na água e eles podem sobreviver a isso graças ao labirinto, que é o sistema respiratório que eles desenvolveram. O beta ele é extremamente conhecido por ser agressivo, ele não tolera outros da mesma espécie, principalmente os machos, mas as fêmeas também podem ser territoriais. Se tornou um peixe muito popular no aquarismo, principalmente pela sua beleza, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos quando eles iam criando, porque o beta real, na verdade, ele é marrom com alguns tons de azul com vermelho. Mas conforme eles foram criados, eles foram desenvolvendo algumas cores e aumentando as suas barbatanas e formaram todos os padrões que existem hoje. E existem vários padrões, eu vou falar todos um por um aqui e mostrar a imagem de um por um. Então fique até o final do vídeo para ver todos esses padrões. Eu espero que vocês gostem. Eu trouxe uma introdução bem básica mesmo, só para falar. Eu não quero ensinar muito como criar aqui, eu só quero falar sobre as variedades de betas. Sobre criar eu falo em outro vídeo. Pois é, então vamos para as variedades, e a primeira que eu vou trazer aqui, que é a mais comum, que se conhecida como Veltile. Esse beta, no caso, seria o beta mais comum, e ele é muito comercializado, ele é tipo um dos primeiros padrões que saíram, tirando o placate. Tenho ali o meu, e eu vou mostrar para vocês, eu nem vou precisar mostrar a imagem aqui de betas tirado do Google, porque eu já tenho aqui o meu próprio beta para mostrar para vocês. Inclusive eu já tenho vídeo com ele. Foi o beta que eu salvei da Pet Shop, porque ele tinha uma deficiência e ele ia ser descartado provavelmente. Daí eu comprei ele e acabei salvando ele, eu vou mostrar pra vocês agora. Esse beta que eu mostrei era o Veltile, né, o primeiro que eu trouxe. E vocês viram como ele tem, assim, um formatinho triangular pra baixo da barbatana? E a cauda dele é um pouco maior do que o corpo. E é isso, quando eles vão atacar, eles estendem aquelas barbatanas pra mostrar que eles são maiores do que eles realmente são. Agora vamos pro segundo tipo que eu vou trazer, a segunda variedade, que é o beta placate. Pois é, esse eu também tenho aqui em casa, então também vou poder mostrar pra vocês. Mas lembrando que o que eu tô falando, todos os betas, eu tô falando da padronizagem do macho, porque o macho que tem a barbatana longa. A fêmea geralmente não consegue demonstrar a padronizagem dela, algumas só que conseguem, como no caso do Chrome Tile, que eu vou falar depois. Mas geralmente a beta fêmea é como o placate, que é o beta de barbatana curta. E é isso galera, por isso que algumas vezes esse beta placate é confundido com fêmeas e vendido no lugar de fêmea. Mas na verdade ele é um beta macho, só que de barbatana curta. Vou mostrar pra vocês o meu. Então, vocês viram como o placate ele pode ser similar a uma fêmea? Eu vou deixar aqui a imagem da diferença entre o macho e a fêmea na questão do placate, para vocês verem que tem sim uma diferença, é bem pouca, mas tem. Galera, agora o terceiro padrão que eu vou trazer, a terceira variedade, vai ser o Half Moon, que significa meia-lua, então já pode pensar o formato da meia-lua. Pois é, ele tem a barbatana que faz 180 graus, é um dos betas mais apreciados, pela questão dele ter sido assim, o desenvolvimento mais bonito. Depois fizeram desenvolvimentos acima desse beta, mas assim, a princípio ele foi o beta mais cheio que conseguiram. Então ele é um beta muito especial, eu vou deixar aqui a imagem dele. Então galera, vocês viram como o Half Moon ele é bem cheio, preenchida, a questão da barbatana dele? Então, esses são os três principais betas, o Veltile, o Half Moon e o placate. São as três variedades assim extremas em questão de barbatana. Daí as outras saíram a partir dessas três. Como por exemplo o quarto beta que eu vou trazer de variedade, né? Que é o Delta, que ele tem a cauda igual a do Half Moon, 180 graus, mas a parte de baixo, a barbatana inferior dele, é em formato de triângulo como se fosse velado, que é igual ao do Veltile. Então ele é como se fosse a mistura desses dois. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês.
Então, galera, vocês viram como ele parece, assim, um pouco do Half Moon com o Veltile? Ele lembra, né? E agora a quinta variedade que eu vou trazer, por um acaso, se chama Super Delta. Pois é, é tipo um Delta mais perfeito, que eles conseguiram fazer ele igual a cauda do Half Moon, como era o antigo. Porém, ali onde era igual o Beta Veltile, eles diferenciaram e fizeram crescer um pouquinho mais. Ou seja, ele é quase um Half Moon. Se você não vê os detalhes, você fala, é um Half Moon. Mas não, porque ele desce um pouquinho mais do que a cauda. Ele não faz uma lua perfeita, redonda. Ele desce um pouquinho aqui, a barbatana inferior dele, ele desce um pouquinho mais que a cauda. Então não fica perfeita a lua. Então se chama Super Delta. Então, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, mas... Vocês viram como é muito difícil você diferenciar ali o Super Delta do Half Moon. Tem que ver os mínimos detalhes. E agora eu vou trazer outra variedade que é muito similar ao Half Moon também, que veio do Half Moon, que no caso seria os Rosy Tail. Pois é, esses daí são os betas como se fosse Half Moon, assim, 180 graus a cauda, 180 graus a barbatana inferior e a superior 180 graus. A única diferença entre o Half Moon e eles é porque a cauda é ondulada, ou seja, ele é um Half Moon melhorado. O povo gosta muito. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês verem e entenderem o que eu estou falando. Galera, vocês viram como é muito bonito esse Rose Style? Pois é, pelo menos aqui no Canadá eles são os betas mais caros e mais procurados por eles ser a perfeição, no caso. E agora eu vou trazer a nossa oitava variedade e o nome dela é Crown Tile. E ele é um beta ao contrário do Rose Style, que é ondulado. Esse aqui é como se fosse um Half Moon, só que ele pegasse micose e começasse a cair um monte de fiozinho, como se tivesse tudo comido as barbatanas dele. Ele é muito bonito, eu acho ele muito bonito, eu vou deixar a imagem aqui. Vocês viram como o Crown Tile é muito interessante? Assim, no meu ponto de vista, eles são muito bonitos e parecem até um pouco pré-históricos. Não sei o que vocês acharam, mas eu gosto muito desse tipo de beta. E agora vamos para a nossa próxima variedade, que se chama Double Tail, que no caso seria o beta com duas caudas. E essa é a nossa nona variedade, né? Esqueci de falar isso. Então, essa é a nossa nona, gente. E ele é um beta com duas caudas, ou seja, a cauda dele é dividida no meio e forma como se fosse um coração. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. Vocês viram que interessante o formato da cauda dele? Pois é, esse beta nas outras barbatanas é como se fosse o Veltile. Não sei se vocês perceberam isso, aquele primeiro beta que eu mostrei, o comum. Agora vamos para nossa próxima variedade, que no caso seria a nossa 10ª. E tem mais uma depois dessa, então vamos continuar. Pois é, essa próxima variedade que eu vou trazer, ele se chama Swordtail. Ele é como se fosse o Placate, aquele beta que eu trouxe, acho que o nosso segundo, que não tinha barbatana longa, era barbatana curta. Pois é, ele é como esse beta, só que no caso ele tem a cauda diferente, porque a cauda dele é em formato de espada. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. Vocês viram que interessante o formato da cauda dele? Pois é, esse beta é bem difícil de encontrar aqui no Canadá. Eu mesmo nunca consegui encontrar, porém ele existe. Agora vamos para nossa 11ª variedade, que porém é a nossa última, ou seja, Beta Dumbo. Pelo que vocês ouvem, vocês já devem lembrar lá do filme da Disney sobre o elefante Dumbo, e é basicamente isso. O nosso Beta Dumbo, ele tem as nadadeiras gigantes, como se fosse orelha de elefante. Por isso que ele é conhecido também como Beta Orelha de Elefante. Vou deixar a imagem aqui. Vocês viram que engraçado a barbatana dele? Vocês viram que o corpo dele é igual ao Placate, né? Como o beta com barbatana curta. Pois é, galera, esse foi o último beta que eu trouxe aqui, pelo menos a última variedade. E lembrando que todos esses betas fazem parte da mesma espécie, que é o Beta Splendor Splendor. Existem outras espécies, mas no caso esse é a mesma espécie. É como se fossem umas raças desse beta. Então, galera, o vídeo vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado, aprendido um pouco sobre os betas. Eu gosto muito desse tópico de aquarismo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui, ó, gente, deixem o like, se inscrevam no canal e aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Opa, esqueci de lembrar vocês, mas nós temos a meta de 1000 inscritos. 1000 inscritos, um réptil no canal. Então, chama o povo aí para se inscrever, divulga o canal e é isso. Fui!